Casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Evangelho perdoem os nossos pecados. Queridos irmãos e queridas irmãs, hoje celebramos essa grande solenidade da nossa fé católica, a solenidade da Assunção de Nossa Senhora, que no calendário da igreja do mundo todo é 15 de agosto, e a igreja do Brasil, transfere para o domingo seguinte, para que mais pessoas possam participar dessa solenidade, visto não ser um feriado civil. As leituras de hoje, as leituras que acabamos de ouvir, nos inserem no coração desse mistério, olhando para a figura da Virgem Maria, vendo aquilo que já aconteceu com ela, e olhando aí também o destino da nossa vida. A primeira leitura, tirada do livro do Apocalipse, é um texto conhecido nosso, com certeza vocês já ouviram muitas vezes esse texto. É o texto da visão que São João tem, de uma mulher vestida de glória, vestida do sol, tem a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Essa mulher, São João está falando da igreja, a esposa de Cristo, gloriosa, que reinará um dia nos céus. E a igreja lê também nessa passagem a figura de Maria Santíssima. Tudo aquilo que é projeto de Deus para a igreja como um todo, já se realizou na vida dela. Por isso essa mulher vestida de sol, vestida de glória, ela é Maria Santíssima. E ela está num combate contra o dragão, cor de fogo, 7 cabeças, 10 chifres, sobre as cabeças 7 coroas, com a cauda varria a terça parte das estrelas do céu. O dragão parou diante da mulher. Reparem que o texto está com letra maiúscula propositalmente, mostrando quem é essa mulher. Essa mulher que hoje celebramos a sua Assunção, ela traz Cristo para o mundo, ela é o limite para o mal. A partir da vida dela, Deus coloca um limite para o mal no mundo, porque o Salvador vai receber a humanidade, a partir dela, vai receber dela uma natureza humana como a nossa. Então, toda a reverência, todo o amor, toda a nossa devoção a essa figura dessa menina tão jovem, tão humilde, tão simples, e que vai ser essa grande mulher do Apocalipse. Ela, na nossa ladainha mariana, ela é chamada de Arca da Aliança, um título muito bonito e muito justo atribuído a Nossa Senhora. Vocês sabem muito bem que a Arca da Aliança era aquele objeto sagrado que os israelitas atravessaram o deserto contendo ali dentro 3 objetos muito, muito importantes para a vida do povo de Israel. Ali na Arca da Aliança os israelitas carregavam, tinha as tábuas da lei, os mandamentos que Deus tinha dado a Moisés no Monte Sinai. Mas tinha também a vara de Arão, o sacerdote, que com Moisés conduzia o povo. E tinha ainda mais, tinha lá uma vasilha, uma vasilha com o maná, o pão que Deus tinha dado para alimentar o povo no deserto. Esses 3 símbolos muito importantes para o povo de Deus, para o povo de Israel. Ora, esse título é atribuído a Maria Santíssima. Ela traz dentro dela não só as tábuas da lei, ela traz Jesus, o autor de toda a lei, o menino Deus, que vai se encarnar a partir do sim dado por ela. Repito, não só as tábuas da lei, mas o autor de toda a lei, Deus feito homem, escolheu morar no ventre de Maria Santíssima. Também Maria Santíssima não traz a vara de Arão, sacerdote, ela traz Jesus, que é o sumo e eterno sacerdote. E mais ainda, não traz só o maná, mas ela traz Jesus, o pão da vida, que alimenta a humanidade.
Repito, por isso, com toda a justiça, ela recebe esse título de Arca da Aliança. Ela é a Arca da Aliança. Ora, voltamos aqui a Apocalipse 12, essa mulher gloriosa, vestida de sol. Em outras palavras, vestida de Deus, vestida de glória, revestida do eterno, do corpo glorioso que Deus deu a ela no reino dos céus. Repare que na anunciação, quando o anjo anuncia para ela que ela vai ser a mãe do Salvador, é ela quem dá a carne humana, a natureza humana para Jesus, para Deus. Deus pede emprestado a ela. Deus para diante da sua criatura e pede a ela um corpo humano. E aquele menino é tecido no corpo dela, cada fibra, cada célula do seu corpo, aquele mesmo que morrerá na cruz, ele recebeu dela. E agora, ao final da sua vida, o contrário, ela recebe de Deus um corpo glorioso. Ela recebe um corpo, aquilo que São Paulo, na segunda leitura, no capítulo 15 inteiro, ele vai falar sobre isso. Eu aconselho a você depois uma leitura mais atenta desse capítulo 15, que só lemos um trechinho aqui hoje. São Paulo fala que nós temos um corpo corruptível, mas nós receberemos um corpo incorruptível. É um corpo semeado na corrupção, é esse nosso. Todos nós vamos passar pela experiência da corrupção um dia. A Bíblia diz: tu és pó e ao pó has de voltar. O pecado fará isso acontecer, passaremos pela corrupção da morte. Mas o corpo que Deus tem preparado para nós, escuta isso, é um corpo incorruptível, não mais limitado fisicamente e moralmente. As mazelas físicas desse mundo, deficiências, limites, fragilidades físicas e morais cessarão na glória do reino dos céus. Padre, como assim? A nossa alma vai para o céu, eu sei, a alma vai ressuscitar. Não, a alma não ressuscita porque ela não morre. A alma é imortal, é um princípio, uma substância espiritual. Mas o corpo morre e esse corpo vai ressuscitar. Essa foi uma novidade para o mundo antigo. Os gregos, Platão e seus discípulos falavam da ressurreição, da imortalidade da alma. Falava do mundo das ideias, falava do hiperurânio, falava de uma realidade em que a alma vive eternamente. E se acreditava nisso, nessa experiência mortal da alma. O cristianismo traz uma outra coisa, uma novidade. A alma a gente já sabe, por princípio ela é espiritual, não pode morrer. Mas o corpo, que um dia virará pó pela morte e o sepultamento natural, ou por uma cremação, por um outro modo, virará pó e um dia ressuscitará. Essa é a nossa fé. Cada vez que rezamos no credo, creio na ressurreição da carne. No dia da parousia, no juízo final, essa alma se unirá ao seu corpo. Por quê, Padre? Porque nós somos corpo e alma. Nós não somos anjos só espirituais, e nem somos animais, meramente animais. Nós somos seres humanos, corpo e alma. Essa materialidade nas dimensões todas que conhecemos, e a nossa racionalidade, inteligência, vontade, a dimensão espiritual do nosso ser. Reparem que a criatura humana, e essa é uma coisa linda da festa de hoje, da gente pensar, a criatura humana é o ponto de encontro entre a eternidade e a temporalidade, entre o espiritual e o material, dimensão humana linda que Deus quis proporcionar a todos nós. Por isso, repito, vale a pena uma leitura mais atenta do capítulo 15 da 1 Coríntios, onde o apóstolo vai falar um capítulo inteiro sobre a ressurreição. Alguns duvidavam até. Paulo dizia assim: olha, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Mas ao contrário, Cristo ressuscitou como primícias dos que morreram, primícias da ressurreição futura. O que já aconteceu em Maria Santíssima, em Cristo em primeiro lugar, depois em Maria Santíssima, vai acontecer conosco. Hoje, meus irmãos, nós olhamos para essa
figura tão extraordinária que é Nossa Senhora, e nós queremos crescer na nossa devoção a ela. E deixa eu dizer mais, a nossa devoção não é um endeusamento da figura de Maria. Maria não é deusa, ela é criatura como nós, mas uma criatura toda especial, que colaborou com o seu sim na salvação do mundo. Maria, na nossa devoção a ela, é uma devoção acima de todos os santos, todos os anjos, mas é sempre uma devoção, nunca uma adoração. O culto de latria é dado só a Deus. A ela nós queremos imitá-la, nós queremos estar perto de Deus, nós queremos aprender com ela. Por isso a nossa devoção é sempre cristocêntrica. Por isso a nossa devoção deve ser uma devoção não só afetiva, mas uma devoção efetiva, de alguém que olha para ela e quer imitá-la na vida de fé, na caminhada desse mundo, obedecendo a Deus, na nossa missão no meio da sociedade. Hoje, meus irmãos, ainda duas coisas eu gostaria de deixar aqui presentes na nossa reflexão. Ela é, além da mulher vestida de sol, a arca da aliança, ela é a rainha citada no Salmo 44 hoje. O salmista disse assim: à vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. Quem é essa rainha que o salmista está falando? Ele não conhecia Maria. Nós estamos falando de um texto de mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. O Salmo está falando de Salomão e da sua mãe, Bersabeia, ou Bersabeia, as duas traduções estão corretas. Bersabeia, a mãe de Salomão. Porque na tradição judaica, no tempo da monarquia, quem se sentava ao lado do rei não era a esposa, não era uma das concubinas, e Salomão tinha muitas esposas e muitas concubinas, não era nenhuma delas. Quem se sentava no lugar de honra à direita do rei era a mãe Bersabeia, aqui figura de Maria Santíssima. A igreja olha para Nossa Senhora e claramente aplica esse salmo a ela. Ela está gloriosa, toda santa, imaculada, como foi concebida desde da sua concepção, toda pura, toda santa. Ela está à direita de Deus dos céus. Padre, mas será que ela não morreu como os outros santos? E a igreja, no dogma proclamado pelo Papa Pio XII em 1950, a igreja não esclarece isso para nós, não recebeu uma revelação se houve uma morte ou não houve. A igreja é muito criteriosa e diz assim: terminado o curso da sua vida terrestre, Maria Santíssima foi elevada aos céus em corpo e alma. Se foi uma dormição ou se foi uma morte, nós não sabemos. Nós sabemos é que ela está elevada aos céus em corpo e alma. E isso é para nós fé católica. Não temos dúvida que ela já está na glória ressuscitada. Por quê? Porque não tinha pecado e não precisaria passar pela corrupção da morte. Ora, por isso a dormição de Maria é essa palavra usada para falar dessa elevação, dessa assunção de Maria Santíssima aos céus. Ainda diria duas outras coisas, queria a sua atenção aqui. Escuta, quando a gente fala de Nossa Senhora, da dormição dela, viajando pelo mundo, se você for a Jerusalém, você vai ver, por exemplo, o túmulo de Davi, cultuado lá. Se você for a Roma, você vai ver o túmulo dos discípulos, dos apóstolos, Pedro, Paulo e tantos outros personagens ali. Se Nossa Senhora tivesse num sepulcro, com certeza os apóstolos, a comunidade primitiva teria reservado um lugar de visitação, de culto, como a tradição visitou as relíquias de outros santos. Maria Santíssima não tem um lugar onde ela está aqui na terra, o corpo dela, porque ela já está gloriosa nos céus. Simples assim. Até tem uma igreja em Jerusalém, que é a igreja da dormição de Maria, ali pertinho do cenáculo, mas é uma igreja de visitação simbólica. Maria não está ali, porque ela já está ressuscitada, gloriosa, de corpo e alma nos céus. Essa é a nossa fé católica. E a segunda coisa
eu queria dizer a muitos católicos confusos em relação às doutrinas reencarnacionistas. Você pode, se você quiser, acreditar na reencarnação, só não pode dizer que também é católico, hein? Quer acreditar nas reencarnações, pode acreditar. Os hindus, os Vedas, os brahmanes até acreditavam que uma pessoa podia reencarnar nas plantas, nos animais. Se alguém quiser seguir isso, fique livre. Depois, mais em época moderna, o espiritismo kardecista ou outras ramificações do espiritismo africano trouxeram para o Brasil, o espiritismo europeu chega no Brasil e traz a reencarnação, as reencarnações, nesse mundo, em outras vidas. Nós não cremos nisso. Eu vou repetir, se você quiser acreditar nisso, você é livre, mas só não pode dizer que é católico. Essa não é a nossa fé. Nós cremos naquilo que a palavra de Deus revelou para nós. A carta aos Hebreus diz com muita clareza, presta atenção aqui, escuta, a carta aos Hebreus diz assim: está determinado que os homens morram uma só vez e logo em seguida vem o juízo. Nós não acreditamos nessa autossalvação porque nós já temos um Salvador. Eu não vou me purificando em outras vidas porque por aquele sangue eu já fui redimido para sempre. Você e eu temos um Salvador, é esse o motivo. Não uma autossalvação, mas um Salvador que vem do reino dos céus para dar a vida pela humanidade. Acreditar em reencarnações em outras vidas é deixar Jesus num ladinho muito discreto da religiosidade. Ele é um bom exemplo, ele é um espírito de luz. O que ele falou é muito bonito, ele é um mestre. Não, Jesus não é só um mestre, ele é o Salvador, ele é o nosso Goel, ele é o nosso resgatador. É isso que a palavra de Deus revelou para nós. Então, irmãos, é muito importante hoje a festa da Assunção de Nossa Senhora, porque para que nós lembremos a nós mesmos que nós cremos na ressurreição. Reencarnação? Não, ressurreição. Ressurreição, o corpo e a alma um dia reinarão para sempre no reino dos céus, como o Senhor e quando o Senhor assim nos chamar. Hoje essa homilia toda catequética, com esses pontos todos da nossa vida, para que você abrace a sua fé com muita consciência, com muita convicção, e defenda a sua fé diante da ignorância do erro de pessoas muito boas, mas porque não conhecem a palavra, vivem na ignorância. Você, iluminado por essa palavra, precisa ajudar aos seus irmãos que à sua volta ainda acreditam nessas coisas. Seja esse veículo, seja esse instrumento de Deus a ajudar as pessoas que ainda trilham na escuridão de doutrinas ainda tão confusas, enquanto nós temos a palavra de Deus dada a nós. Hoje eu quero convidar você, olhando para Nossa Senhora, renovar sua consagração a ela. Ela está do lado de Deus, do lado da Trindade Santíssima. Ela foi elevada aos céus assim. Olhar para Maria Santíssima, consagra a ela a tua casa, tua vida, tua família, teus problemas. É a ela que nós rezamos na Salve Rainha, nesse vale de lágrimas que vivemos. É diante dela, que nós colocamos tantas vezes as nossas lágrimas. E ela, como mãe, estende o seu manto e nos cobre e nos traz para perto do seu Filho Jesus. É muito bom ter mãe, é muito bom olhar para ela e saber que temos uma mãe que intercede por nós no céu. Não somos órfãos, não somos órfãos. Nós temos a maternidade dela a nos amparar nas estradas dessa vida. Que Nossa Senhora da Assunção, que Nossa Senhora da Glória interceda por todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora fiquemos de pé e rezemos juntos a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nascendo da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos,